Boa tarde, 74. Tudo bem com vocês, meus queridos, meus fofinhos? Certinho? Estudando bastante? Fazendo os deveres? É isso aí, galerinha. Quero ver vocês na aula online. Tem gente que não tá entrando, tá? A prof fica com saudade de vocês. Perfeito? Gente, nós chegamos num momento do 7º ano super, hiper, ultra, mega, blaster importante, onde nós encerramos o conjunto dos inteiros. E agora a gente começa a falar do conjunto dos números racionais. Então, olha quanto tempo levou para a prof conseguir ensinar tudo o que precisava de números inteiros. E ainda tem algumas coisinhas que a gente vai estar de vez em quando falando. Então, agora a gente para os conjuntos inteiros para ir para os racionais, mas não é que para, meus amores. Na verdade, um complementa o outro. Então, lá no 6º ano, vocês trabalhavam com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números racionais, que é o nosso novo assunto, é um conjunto bem importante. Prof, é mais difícil? É, gente. Vai exigir de vocês mais dedicação. Mas a prof vai fazer de uma maneira bem tranquila para que vocês consigam. Perfeito? Então, assim, o que a gente já conhece de números? Nós já conhecemos o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Quem eram eles mesmo? É o 0, o 1... o 2, o 3, o 4, o 5, são infinitos. Todos os números que são de um processo de contagem, que eu consigo contar, isso é chamado número natural. Então, eu consigo contar canetas, consigo contar pessoas, consigo contar cadeiras, eu consigo contar salas de aula, livros, tudo que dá para contar é natural. Aí, qual foi a grande novidade do 7º ano? Conjunto dos inteiros, que eu chamava de zinteiros, representado pela letra Z. Conjunto dos inteiros, eles também é um conjunto infinito em relação aos números negativos. E aí é o menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3 e assim vai. São infinitos. Lembra da nossa reta numerada lá da sala de aula? Pois é. O que a gente tem aqui? Do 0 para a direita, nada mais são que os números naturais. Então, a prof chegou a mostrar para vocês que existe um diagrama onde eu coloco os números naturais, chamado diagrama de Venn, 0, 1, 2, 3, 4. E depois veio aqui fora o conjunto dos inteiros, e é onde chegaram os números negativos, que é a grande novidade do 7º ano, certo? Tá. Mas o mundo não é feito só de número natural nem de número inteiro. Eu vou na cantina, eu vou comprar um lanche, o tio fala pra mim que tá custando, não sei, R$6,50. Esse 6,50 não é um número inteiro. Tem número quebradinho. Às vezes eu tô lá lendo uma receita e fala assim pra mim, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de trigo, 3/4 de xícara de óleo. O que é 3/4? 3/4 não é um número inteiro. Dividiu em 4 partes e pegou 3. Então, eu tenho algo que não é inteiro. Então, o conjunto dos números racionais, ele vai tratar justamente desses números, que não são só inteiros. O conjunto dos números racionais, ele pega todos os números que a gente conhece até agora, os naturais, os inteiros, e acrescenta vários, que vocês já conhecem. Se eu chegasse na sala de aula hoje e perguntasse, gente, qual é a tua altura? Um ia falar assim, eu tenho 1,50, eu tenho 1,44, eu tenho 1... Esse 1 e pouquinho é um número quebradinho. Então, o conjunto dos racionais é o conjunto dos números quebradinhos, digamos assim, mas não só quebradinhos, tá? Tem inteiro, tem natural e a gente vai classificar isso bem direitinho. Imagina a seguinte situação. Quem são esses números racionais, né? Quem são... ou quais são, né? Porque eles não são uma pessoa para eu tratar de quem, quais são os números racionais? São muitos, são infinitos, percebe? Por quê? Porque tem infinitas situações onde aparecem números racionais. Imagina a seguinte situação, eu tenho que dividir quanto é. E se tiver gente perguntando assim, prof, é para copiar isso no caderno? Eu sempre vou dizer que sim, gente. Eu acho super importante o registro no caderno, tá? Então, eu acho bem importante, depois que assistiu a aula, transcreve para o caderno para você aprender e ver o que eu falei.
Então, digamos que eu tenho essa seguinte situação. Eu quero dividir o número mais 10 pelo número mais 2. Eu tenho aqui a divisão entre dois números inteiros positivos. Sinais iguais são positivos. 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. Eu fiz a divisão entre dois números inteiros positivos, deu um resultado inteiro positivo. Mas imagina essa situação aqui, que eu tenho o número mais 10 e eu quero dividir pelo número mais 3. Opa! Isso não dá um quociente inteiro. Quando eu tenho mais 10 dividido por mais 3, eu não tenho. É como se eu tivesse que pegar o 10 e dividir em 3 partes. Uma maneira que eu tenho como representar é a maneira de fração. Deixa eu já fazer a regrinha de sinal aqui. Se os sinais são positivos, o resultado vai ser um número positivo, mas é um número que não é inteiro, gente. Dividir 10 por 3, ele dá um número chamado dízima periódica. Aqui dá 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1. Coloca uma vírgula, acrescenta um zero, dá 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Coloca um zero, dá de novo 3. Esse número aqui, que veio da divisão de dois números inteiros, não é inteiro. Poxa, mas se ele não é inteiro, o que ele é? A gente vai chamar ele de número racional, ok? Ah, mas é só número positivo que tem os racionais? Não, eu poderia, deixa eu colocar aqui na frente, eu poderia ter, por exemplo, o número mais 14 dividido pelo número menos 7. Posso ter isso ou não posso? Deixa a prof apagar isso aqui, porque faltou espaço. Eu posso. O mais 14 é um número inteiro. Eu estou dividindo pelo menos 7, que também é inteiro. Eu vou fazer a regrinha de sinal, sinais diferentes, negativo. 14 dividido por 7. Essa situação também, essa divisão também deu inteiro. Mas se fosse mais 14 dividido por menos 5, será que essa divisão é exata? Tem 14 na tabuada do 5? Vou fazer aqui no cantinho. 14 dividido por 5, vai dar 2 vezes. 2 vezes 5, 10, sobra 4. Coloca uma vírgula, acrescenta um zero. Vai dar 8. Esse número aqui, ele é negativo, mas ele não é inteiro. Ele é um número decimal exato. Ele é um decimal exato. Eu dividi e foi exato. E esse aqui, o 10 que dividiu pelo 3, foi um decimal não exato. Esses números são números racionais. Então, o que é um número racional? É todo número que pode ser escrito, que nasce, que surge da divisão entre dois números inteiros. Então, todo número, quando eu pego um inteiro e divido por outro inteiro, o resultado pode ser inteiro, mas também pode ser um número quebradinho. Então, esses números são os números racionais, mas eu vou escrever essa definição e eu acho bem importante ter no caderno, tá? Você sempre pode pausar o vídeo para copiar, certo? Deixa eu ver se eu ficar de um jeito que em algum momento eu não fique na frente de vocês, né? Vai ter também uma letra para representar esse conjunto, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, nós vamos trabalhar agora com números quebradinhos. Eu vou apagar aqui, tá? Mas a definição de números racionais é todo número que surgiu, que nasceu da divisão entre dois números inteiros. Então, vamos lá colocar isso. Bem importante essa definição. Números racionais são todos os números que são resultado, ficou feio, resultado da divisão entre dois números inteiros. Divisão entre dois
números inteiros. Então é bom ir colocando isso no caderno. E a prof deu alguns exemplos agora para vocês. Gente, uma outra definição, detalhe, né? Quando eu vou dividir, sendo que o divisor não pode ser zero. Sendo o divisor, aquele número que vai na chave, não pode ser zero, senão não existe. Sendo o divisor não nulo. Então, tenho dois números inteiros. Dividir, o resultado pode ser inteiro, mas o meu resultado pode ser um número não inteiro. Então, esses são os números racionais. Tem uma definição que eu gosto bastante, que eu uso bastante, que é bem tranquila também. Então, toda vez que a gente tem uma divisão, a gente pode representar a divisão assim. 10 dividido por 2, mas eu também posso pensar ela na forma de fração. 10 sobre 2. Então, o que é a fração? A fração significa fracionar, repartir em quantidades iguais. Então, isso aqui também é uma maneira de eu representar um número, uma divisão. Então, eu gosto dessa definição. Números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Então, números racionais são todos... Ui, ficou feio esse. Todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Como assim, prof? Olha só. Quando eu quero representar um número, eu posso representar, por exemplo, o 10 dividido por mais 2. Eu posso usar essa maneira de representar e vai ter uma atividade no livro que vai estar assim. Ou eu posso colocar assim, ó, mais 10 sobre mais 2. Que número que vai dar aqui, gente? Quanto que dá 10 dividido por 2? Dá mais 5. Esse número 5, ele é um número racional, porque ele veio da divisão do 10 pelo 2. Ele é um decimal exato. Mas como que eu faço para escrever um número na forma de fração? Todo número pode ser escrito na forma de fração? Quase todos. Tem alguns que vocês vão conhecer só no 8º ano, que daí não dá. São os chamados irracionais. Mas cenas da próxima temporada, tá? Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração é considerado número racional. Por quê? Porque ele veio da divisão de dois números inteiros. Perfeito? Então, essa seria a forma de fração. Que outra maneira eu teria de escrever isso? Olha só, o número 5, ele pode ser escrito como sendo 5 sobre 1. Ele pode ser escrito como sendo 10 sobre 2. Ele pode ser o 15 sobre 3. 15 dividido por 3 dá 5. Eu tenho infinitas frações equivalentes para esse mesmo número 5. Então, para eu escrever um número inteiro ou um número natural na forma de fração, por exemplo, menos 3, esse número ele é natural? Não, mas ele é inteiro. Tá, e será que ele também é racional? Eu posso dizer que sim. O menos 3 ele é racional porque eu posso pensar que é a divisão do menos 6 pelo mais 2. Vê se não dá sinais diferentes negativos, 6 dividido por 2, 3. Eu posso representar o menos 3 na forma de fração? Posso. Se eu posso representar na forma de fração, ele é um número racional? É, ele é um número racional. Então, todo número natural, todo número inteiro. Mas não tem só essa, tem gente que está pensando, ô prof, não podia ser o menos 9 sobre o 3? Pode, tem infinitas frações equivalentes que vai representar o meu número menos 3 na forma de fração. Mas qual é o método mais rápido, fácil, seguro e eficiente para fazer isso? Digamos que eu queira colocar o 7 na forma de fração. Existe um método rápido, fácil, seguro e eficiente para fazer isso. É só eu chegar aqui e colocar 7 sobre 1. Toda vez que eu coloco o denominador 1, eu transformei o meu número natural numa fração. Método rápido, fácil, seguro e eficiente. Põe um embaixo dele. Tasca um embaixo dele que ele virou uma fração. Andréia, e se eu
tiver, por exemplo, o menos 8, como que eu faço o menos 8 virar uma fração? Coloco o menos 8, método rápido, fácil, seguro e eficiente. Tasco um embaixo dele, ele virou uma fração. Se ele virou uma fração, ele é um número inteiro, mas ele também é um número racional. Então, número racional são todos os números que surgiram da divisão entre dois inteiros, sendo que o zero nunca pode ser o divisor, isso a gente já falou, mas eu também posso dizer que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Eu consigo fazer isso com quem? Quem que consegue virar fração? Todos os naturais, é só colocar um embaixo dele, virou fração. Todos os inteiros, mas a gente tem também os números decimais. Os decimais finitos, os decimais infinitos periódicos, são chamadas dízimas periódicas. E eu vou mostrar agora para vocês como a gente faz isso. Como que a gente transforma, como que a gente escreve um número decimal na forma de fração. Essa é uma parte bem importante da matéria. Na verdade, vocês vão lembrar lá do 6º ano de terem visto alguma coisa assim, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ampliando o conjunto dos inteiros, né? Chegou um momento que não dá para viver só de número inteiro. O mundo é cheio de números quebradinhos. Uma temperatura, hoje fez menos 4,2 graus na Serra. Esse 4,2 é um número quebradinho, ele não é número inteiro. Então, quando o número não é inteiro, ele é racional. Perfeito? Tá. Mas eu ia falar para vocês um exemplo bem importante, que vai ter depois uma atividade no livro, que é como escrever um número decimal na forma de fração. Então, escreva os decimais abaixo na forma de fração. Como é que eu vou fazer isso? Agora, não vale usar meu método rápido, fácil, seguro e eficiente de pôr um embaixo. Isso não vale, isso só vale quando é natural e inteiro. Mas, por exemplo, se eu tiver esse número decimal aqui, 0,3. Qual é o jeito correto de ler esse número? O jeito correto é 3 décimos. A primeira casinha é a casinha dos décimos. Do jeito que eu leio, eu escrevo 3 décimos é 3 sobre 10. 3 sobre 10. Tudo bem? Tá. Tem um outro jeito. Por exemplo, se eu tiver assim, 1,2. O jeito correto é 1 inteiro e 2 décimos. Como que eu posso transformar isso? Eu posso usar o número misto, que vocês já aprenderam, ou posso usar uma fração imprópria. Como assim? Esquece a vírgula. Que número que tem aqui sem a vírgula? É o 12. Eu coloco o 12 em cima e lá no denominador da fração eu vou ver uma casa depois da vírgula, décimos. Eu venho aqui e coloco 10. Tranquilo? Olha o outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, assim, 0,05. O que quer dizer 0,05? Primeira casinha dos décimos, centésimos. Eu estou falando de 5 centésimos. Do jeito que eu leio, do jeito que eu falo, eu escrevo como fração. Então, esquece a vírgula, copia só o 5, não preciso colocar esse monte de zero. Volta a vírgula. Quantas casas tem? 1, 2. Para cada casa, um zero. 5 centésimos. Esse número decimal pode ser negativo? Pode. Ele pode ser negativo sem problemas, tá? Se eu tiver, por exemplo, menos 2,008. Eu tenho 2 inteiros e 8 milésimos. Como que eu transformo esse número em fração? Eu ignoro a vírgula e copio menos 2008. Como eu estou lendo? Agora eu volto e eu vou contar as casas decimais. 1, 2, 3. Se são 3 casas, significa décimos, centésimos
milésimos. Então, aqui fica sobre 1000. Só tem um detalhe que eu não falei para vocês, eu só estou relembrando como escreve, né? Toda vez que a gente trabalha com fração, o ideal é que ela esteja na sua forma mais simples possível ou na sua forma irredutível. E eu tenho certeza que o professor Duarte trabalhou isso com vocês no ano passado, como simplificar uma fração. O que era simplificar uma fração mesmo? É dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, procurar múltiplos. Então, por exemplo, 3 décimos não dá para simplificar, porque eles não são múltiplos entre si, né? Mas o 12 décimos dá para simplificar por 2. Então, eu divido aqui por 2, divido aqui por 2 e eu vou ter a fração 6 quintos. O que eu sei? Que 1,2 está na forma de decimal exato, finito. Ele pode ser escrito na forma de fração 12 décimos, mas a sua forma irredutível é 6 quintos. Então, aqui ele está irredutível, ou seja, não dá para reduzir mais. Quando eles são vizinhos assim, ó, chegaram a ser vizinhos, não dá mais para simplificar. Estão lembrando disso? Eu tenho aqui os 5 centésimos. Eu consigo também simplificar essa fração. Eu consigo simplificar por 5. Então, eu divido numerador e denominador sempre pelo mesmo número. Eu estou chegando numa fração chamada equivalente. 5 dividido por 5 dá 1. 100 dividido por 5 dá 20. E eu tenho aqui 1/20. Significa que 5 centésimos é o mesmo que 5 sobre 100, que é o mesmo que 1 sobre 20. E aqui ela já está irredutível. Será que eu consigo simplificar o 2008? Consigo. Eu posso dividir por 2. E eu tenho certeza que, gente, Andréia, dá para dividir por 4. Dá, mas a gente pode ir devagarzinho. Então, aqui ficaria menos, presta atenção que ele é negativo, 1004 sobre 500. Ah, ele ainda é par. Dá para escrever para simplificar mais? Dá. Eu divido por 2 aqui, divido por 2 aqui. Quando eu faço isso, vou colocar o resultado aqui embaixo. Vai ser menos 502. Nossa, vai dar para simplificar mais ainda. Deixa eu trazer ele para cá. Ó. Menos 502 sobre 250. Posso simplificar de novo por 2? Pode. Ah, então eu estou indo devagarzinho, mas eu estou chegando lá. Isso aqui dá menos 256 sobre 125. E agora ela ficou irredutível, acabou aqui, não dá para fazer mais nada. Se eu dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, eu poderia ter dividido direto por 8. Mas tudo bem ir devagar, é preferível você ir simplificando aos poucos e não errar. Então, todo número que é um número decimal, ele consegue ser escrito na forma de fração. Se ele consegue ser escrito na forma de fração, ele é chamado de número racional. Então, o racional ele é uma ampliação do conjunto dos números naturais e do conjunto dos inteiros. Natural aumentou, ampliou, virou inteiro, ganhando os números negativos. E agora a gente amplia esse conjunto dos inteiros, conhecendo o conjunto dos números racionais, que são aqueles números quebradinhos, mas tudo bem se ele não é quebradinho, tá? Então, um número racional, ele pode ser escrito na forma de fração, mas ele é um número também inteiro. Então, quem são ou quais são os números racionais? Gente, isso aqui é importante estar no caderno, tá, meus queridos? Copia isso no caderno. Quando eu voltar, eu vou querer ver os cadernos de vocês bem arrumadinho, tá? Então, quais são todos os números racionais? Não sei, eles são infinitos. Quais são esses números? Quais são os números? Vou tirar essa palavra todos daqui porque eles são infinitos. Então, quais são os números racionais?
Aí agora vai entrar. São. Resposta. Todos os naturais. São todos os inteiros. Os decimais finitos, tipo 0,5, 0,05, 0,3, são chamados decimais finitos e são também os decimais infinitos periódicos, conhecido como dízima periódica. Gente, vocês aprenderam porcentagem o ano passado, eu lembro que vocês fizeram um trabalho bem legal na mostra pedagógica. Porcentagem é número racional, já mostro para vocês. Por que todos os naturais são racionais? Por exemplo, eu tenho lá o 1, o 2, o 3, isso aqui é natural. Ele pode ser escrito na forma de fração? Eu posso pensar que ele veio da divisão de dois números inteiros? Porque se dividiu, se veio da divisão de dois inteiros, é racional. Método rápido, fácil, seguro e eficiente para esse cara virar fração. Põe um embaixo. 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1. Dividir por 1 fica ele mesmo, então esse número é um número racional. Ah, inteiro. Me dá um exemplo de número inteiro. Ah, o 2, o 3, mais ou menos 5, o menos 13, o menos, sei lá, 20, ou mais 60. São números inteiros? São. Eles podem ser escritos como fração? Pode. Põe um embaixo. Virou fração. Acabou. Dividiu por 1, virou fração. É um número inteiro, ele é um número racional. Decimais finitos. A prof deu o exemplo do 0,3, do 1,2, do menos 2,08 e tá ali um pouquinho antes como que transforma eles em fração. Esses aqui a gente vai falar mais na próxima aula, mas é tipo esse número aqui, 0,333, onde fica sempre repetindo o mesmo número. Quando a Pro dividiu lá o 10 pelo 3, isso aqui deu 3,333. Esse número é chamado de dízima periódica. Pode ser 0,12, 12, 12. Essas dízimas periódicas também são números racionais, ok? Então, basicamente, vocês precisam saber que os racionais, eles surgiram da divisão entre dois inteiros. Eu tenho dois inteiros, eu divido. O resultado pode ser inteiro, mas pode ser quebradinho. Só que esse quebradinho é racional, porque ele nasceu, ele surgiu da divisão entre dois inteiros. Então, eu vou deixar para vocês uma atividade, bem pouquinha coisa. Eu quero que vocês leiam atentamente. Então, vocês vão ler atentamente. Deixa eu apagar. Vou colocar aqui em cima. Ler páginas 111, ali onde começa, vamos conhecer os racionais. Então, a parte de baixo. 111 e 112, que é mais ou menos o que a prof explicou aqui. E de deveres, a Pro vai querer as questões 4, 5, 6 e 7. 4, 5, 6 e 7 da página 113. Meus amores, mega importante que vocês façam essas atividades. Não venha para aula sem ter feito. Professora, como é que eu vou para aula? Não, vocês vão vir sim, tá? Mas é bem importante que faça essas atividades pra gente poder ir colocando isso na nossa cabecinha, tá bom? Ó, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Bye, bye!